e que o que ficou determinante para mim, eu queria saber a tua opinião disso, é que esse conceito de mediação ele foi fortalecido nas diferentes faces da cadeia produtiva. O que é mediação no mercado, o que é mediação entre os próprios mediadores, o que é a mediação na criação, o que é a mediação na biblioteca, na escola. Então, eu consigo perceber que isso que você diz que é o foco fundamental, que seria a ação, ela está pautada exatamente nesse conceito de mediação, que em algum momento também foi muito penalizado, mediar, né? Mas é exatamente esse o papel que a gente vai ter que cumprir. E eu coloco isso, Castilho, dentro da minha experiência desde livreira que fui em 87. Eu acho que eu passei por todas as etapas dessa cadeia produtiva, na editora da universidade, num laboratório de leitura e, fundamentalmente, na biblioteca, que é a minha formação inicial. Eu queria saber o que você pensa, porque eu acho que se tem um ganho que o Plano Nacional, uma política pública, conseguiu construir, eu acho que esse é uma herança muito preciosa. É a gente conseguir ver a diversidade da mediação na cadeia produtiva. Perfeito, Graça. Ótimo, eu acho que a tua colocação é perfeita, eu só teria que reforçá-la, que eu vejo exatamente dessa mesma forma, né? Quer dizer, a Graça, de fato, foi uma companheira insubstituível desde o começo, né? Desde aquele primórdio de 2006, participou ativamente de toda a construção do PNLL, e o percurso é exatamente esse, né? Primeiro, um estranhamento, né? Nós tivemos vários tipos de estranhamento, né, Graça? Quer dizer, em relação à palavra mediação, muitos pruridos acadêmicos, muita pé atrás em relação a como fazer a mediação, se é importante de fato, se isso era fundamental ou não. E, ao mesmo tempo, o uso da diversidade desse tema, né? Quer dizer, porque se é uma palavra que é muito importante a gente ter sempre em mente quando trata de leitura no Brasil, né? Além da escuta, é a ideia sólida de diversidade. Uhum. Né? Quer dizer, nós temos um país muito diverso, muito diverso. E se nós não entendermos essa diversidade, essas especificidades regionais, e muitas vezes dentro da região locais, nós não conseguiremos avançar, né? Então, a questão da mediação talvez seja de fato, como você diz, Graça, aquela grande conquista do plano. Porque hoje, depois de toda uma fase de disputa conceitual e, ao mesmo tempo, de ação prática do PNLL, porque teve algum determinado momento, como você deve lembrar, que nós colocamos, a mediação é toda ação que faz a promoção da leitura, que ganha novos leitores e preserva aqueles que existem, né? É basicamente isso. Quando nós saímos um pouco das várias categorias de mediação, ou dos vários repúdios conceituais em relação à mediação, toda a cadeia começou a aderir, né? Então, não tem nenhuma livraria que seja de fato hoje uma livraria que não se considere também uma mediadora de leitura, né? Como também nenhuma biblioteca que de fato faz o seu trabalho não considere a mediação como algo fundamental dentro da atividade bibliotecária. E assim por diante, né? Eu tenho ouvido até escritores classificarem o trabalho que muitos fizeram durante também muitos anos, e muito antes do PNLL, como, por exemplo, fazer visitas literárias, fazer palestras literárias, percorrer o Brasil, falar, bom, nós somos escritores e mediadores. Isso. Não é? Ou seja, isso é a raiz das coisas, né? E identifica também aquilo que eu disse a vocês logo na minha fala inicial. Se nós temos hoje uma fragilidade institucional, do ponto de vista institucionalmente, formalmente falando, nós temos hoje uma enorme fortaleza do ponto de vista estrutural da rede que fala a mesma linguagem, né? Dessa rede que fala a mesma linguagem. E é o que dá fortaleza ao PNLL hoje, não é? Eu fui no encontro, por exemplo, de mediadores de leitura
no Sertão do Pajeú, levada pela Débora Echeverria e o governo de Pernambuco, isso no segundo semestre do ano passado. Né? Estava lá no Sertão do Pajeú, vocês se recordam, é no coração do Pernambuco, no centro do estado de Pernambuco, quase divisa com o Piauí, né, na cidade de Triunfo. Lá, encontrando umas 150 pessoas, na maior parte do sexo feminino, como sempre, né? As mulheres também, é bom lembrar, são esteio disso tudo, né? Essa professoras, principalmente professores da rede pública, e eu cheguei, ninguém me conhecia, eu cheguei antes, né? Na hora de tomar o cafezinho, etc. Tal, levei lições no PNLL uma atrás da outra, porque aqui a gente faz a mediação, não adianta ter livro na prateleira. A gente precisa mediar a leitura, professor. Não sei se o senhor pensa assim, mas a gente precisa fazer isso. Essa coisa de comprar livro, encher a biblioteca e não ter quem leve o aluno, leve a criança, leve o velho, coisa e tal, para a biblioteca, e mostrar que a biblioteca não é um bicho-papão, que ele precisa entrar na biblioteca. A biblioteca é de todos. Não sei se o senhor concorda comigo, mas a gente precisa fazer isso. É isso que a gente faz aqui. Entendeu? Quando eu vejo isso, Graça, e amigos que estão aí na rede, quer dizer, eu vejo o PNLL vivo. O que interessa além disso? É importante institucionalizar? É. É importante que Pernambuco tenha um plano estadual de livre leitura? É. Que o município lá de Triunfo tenha o seu plano municipal? É. Para dar durabilidade e dar sustentação a essa vontade que está permeada na militância de fato do livro. Eu não estou falando isso retirado de uma conversa de intelectuais das universidades brasileiras. Eu estou tirando isso de gente que está na ponta e que, felizmente, eu continuo tendo contato. Não é? Que eu mais temia quando eu saí, renunciei à Secretaria do Plano, é perder esse contato. Mas é gente que está lá, que está fazendo. E eu sei que aqui mesmo já vi várias pessoas que estão na ponta. Muitas, aliás, talvez a maioria esteja na ponta. E pode dizer se eu estou enganado ou não. Mas é essa questão que me coloca e que me dá absoluta certeza que, por mais difícil que seja a situação, sabendo que é uma situação prolongada, que nós viveremos para formar leitores, enquanto existir esse espírito, esse ânimo e essa corporificação, de fato, na ponta daquilo que são os grandes valores e metas do PNLL, dos seus eixos, como dizia o Gregório na época, né? Os eixos do PNLL, com aquela barba branca dele, etc. Os eixos do PNLL. Quando existe isso, nós estamos fazendo a leitura no Brasil. Obrigada. Obrigada pela participação, viu? Pelo convite. Obrigado você, Graça, por estar aqui conosco. Castilho, fazendo um apontamento, a gente começou falando dos primórdios desse movimento, começamos a falar das dificuldades do meio ali, né, do entretanto, e eu queria saber de você, na verdade, eu queria que você fizesse um apontamento de futuro para a gente agora. Você falou dessas três faces, né, você fez essa brincadeira filosófica, e eu acho que ela é muito pertinente, de fato. Eu gostaria de entender qual você acha que são as próximas trincheiras dessa luta. Mas antes disso, eu vou dividir a palavra aqui com a Débora, para ela dividir também a fala dela, para você responder de uma vez. Pode ser? Débora? Débora levantou a mão aqui. Deve estar tirando o áudio, eu não estou vendo ela aqui. Está me ouvindo? Agora sim, Débora. Tá. Boa noite, Castilho. Tudo bem? Castilho esteve conosco aqui, ele no Seminário Biblioteca nas Escolas, 2 vezes aqui em Pernambuco, e é sempre um prazer estar com ele aqui e falar com todo o povo aqui que está interessado nesse tema. Uma coisa que eu queria que ele falasse um pouco, que me preocupa muito, ele sabe, né? Eu organizo esse Seminário Biblioteca nas Escolas já por 3 anos seguidos, estou organizando o 4º, queria ser agora nesse primeiro semestre, mas infelizmente eu tive que adiar, né, por conta do corona. E é a questão dos professores de biblioteca. A minha ótica assim, é que a gente deve focar na biblioteca escolar,
antes de mais nada, porque eu acho que ali é que é o começo de tudo, ali é que a gente tem que começar a formar o leitor, é na escola. Mas eu acho que existe ainda essa cultura do professor de biblioteca que tem que ser um professor readaptado, que é o professor que ele está incapacitado de estar dentro de sala de aula para dar aula, e aí a instância que podem colocá-los é dentro de uma biblioteca, e isso reflete a própria visão que a escola e que o poder público tem do que é uma biblioteca e da função que ela tem na escola. Então, o que é que a gente precisaria fazer? Quer dizer, no último seminário que a gente houve, que houve aqui, que você participou, um dos trabalhos foi fazia parte do seminário uma pesquisa com professores de biblioteca de 12 escolas públicas. Sim. Então, a gente fez uma pesquisa na Dourado e Caruna, são duas historiadoras, pesquisadoras, que fizeram esse levantamento. E aí a gente tem um retrato e uma história de vida delas, desses professores. Acho que só tem um professor homem, o resto é mulher. O que é que você acha? Eu acho que está na hora de alguém falar sobre isso mais. Esse livro vai ser lançado, a gente quer, com esse livro, sensibilizar os próprios gestores públicos, mas eu acho que a sociedade como um todo, de que existe esse personagem, que existe esse profissional dentro da escola, que é o professor de biblioteca, que da maior parte do tempo, da maior parte das vezes, ele é readaptado. O que é que a gente precisa ter para trazer essa discussão para a sociedade? Perfeito. Prazer te ver aqui, Débora. Realmente, eu citei a nossa epopeia lá em Triunfo sem saber que você estava aí, não tinha te visto. Enfim, que bom. Mas realmente foi uma experiência importante, de fato, e que trouxe muitos ensinamentos. Inclusive esse, que foi uma discussão não só pública que fizemos, né, mas também na longa viagem lá com a Ana e a Caruna, fomos conversando sobre isso. Realmente uma questão muito importante, muito importante. No caso do Brasil, ela é até superlativa, e a Graça, que é da área, pode também nos auxiliar nessa conversa, porque é superlativa porque é uma carência imensa de profissionais de biblioteca para atender o Brasil todo. Não é? Quer dizer, se há uma justa reivindicação do setor, da categoria dos bibliotecários, no sentido de que cada biblioteca tem um bibliotecário, isso seria o ideal, nós sabemos que isso é impossível. É impossível. É impossível. Né? Não há como, principalmente se estamos falando de política pública, que tem uma bibliotecária em cada biblioteca, nós temos que falar para o Brasil todo, não podemos falar para o Sudeste, maravilha, ou para as praias do Nordeste. Né? Nós temos que falar para o interior do Pará, o norte do Mato Grosso, no meio da selva amazônica. Exatamente, onde tem uma escola, uma biblioteca, tem que ter um bibliotecário. Isso é ótimo. Mas não é o que acontece e não temos a possibilidade de pensar isso nem a médio prazo. Não, nem a médio prazo. Isso sem falar em outras questões ligadas à própria formação do bibliotecário, que é uma discussão do setor já há muito tempo. Né? O bibliotecário como mediador de leitura, etc. etc. Tem todo um entorno em relação a isso. Por outro lado, Débora, quando a pesquisa da Ana e da Caruna apontaram, né, naquele momento que elas nos colocaram, uma experiência exitosa, né, de professores, mesmo readaptados, né, terem um trabalho interessante na biblioteca escolar, na formação de leitores. Por exemplo, a experiência que eu vi, e que pode ser constatada fartamente por vocês, em Portugal. Né? Em Portugal, eles têm isso oficialmente, o professor de biblioteca, né, nas bibliotecas escolares. E ao lado do Chile, das bibliotecas escolares CRA, Portugal é o exemplo mais exitoso no mundo ibero-americano que eu conheço de biblioteca escolar, por exemplo. Né? Quer dizer, antes, a experiência da formação das bibliotecas escolares em Portugal aconteceu antes do Plano Nacional de Leitura. E eu digo para vocês, foi imprescindível para que o sucesso do Plano Nacional de Leitura. Isso pode ser visto, inclusive, na análise que foi feita do balanço da implantação do plano pela Isabel, a coordenadora do Plano Nacional de Leitura, que lá em Portugal chama comissária do Plano Nacional de Leitura. Né? Achei forte esse nome, comissário, até falei, devia ter colocado aqui no Brasil, eu ia ser comissário, imagina. Né? Eu e Renata, comissário, não é bonito? Enfim. Mas, enfim, a Isabel colocou claramente, a Isabel Alçada, né, que depois virou ministra da Educação, mas ela que implantou o Plano Nacional de Leitura em Portugal, e ela atesta com todas as letras que a existência anterior das bibliotecas escolares, da maneira como foi feito em Portugal, um projeto de 20 anos também,
foi fundamental para o êxito do plano.